Oi, turminha do segundo ano, então vamos dar continuidade ao assunto de linkage com as atividades de sala, né, que combinamos assim no nosso último encontro, na nossa última aula. Lembrando que linkage demonstra os estudos de Morgan com a terceira lei da genética, falando sobre a ligação de genes em um mesmo cromossomo. Lá na aula, ao vivo, vimos que o arranjo em um cromossomo pode ser cis ou trans. Cis, quando os genes dominantes estão do mesmo lado, e trans, quando estão em lados opostos. Só que as pesquisas, foram aprofundadas e começaram, por exemplo, a determinar que existiam posições desses genes nos cromossomos. Daí criaram os mapas gênicos. Na verdade, os mapas gênicos representam formas didáticas da gente entender que sim, em um mesmo cromossomo pode ter mais de um gene. Então, nesse caso, nós vamos agora começar a determinar, a partir da distância dada na questão, qual é a sequência dos genes em um cromossomo. Então, repetindo, é somente uma forma didática da gente entender que um mesmo cromossomo pode ter mais de um gene, pode ter vários genes. E que existe uma distância relativa entre esses genes, que é a taxa de recombinação. Então vamos lá para representar esses mapas gênicos. Digamos que em um determinado cromossomo eu tenho 3 genes. Eu tenho o gene A, eu tenho o gene B e tenho também o gene C. Eu vou dizer que a distância entre A e C é igual a 70 unidades de recombinação. Distância entre A e C é de 70 unidades de recombinação. Ou morganídeos, centimorganídeos, como vimos, foi uma unidade de medida que Morgan criou, por ser diferente de todas as outras. A distância entre A e B é de 10 unidades de recombinação. A distância entre A e B é de 10 unidades de recombinação. E a distância entre B e C é de 60 unidades de recombinação. Então, eu tenho aí 3 distâncias mostrando a disposição desses genes no cromossomo. Como é que a gente descobre, então, qual é a sequência dos genes no cromossomo? Normalmente, a questão vai justamente dar a distância, dizer quais são os genes, que geralmente representam por letras maiúsculas, e perguntam a sequência deles no cromossomo. Tipo, aqui eu disse que tem o gene A, B e C, mas eu não disse que essa é a sequência. Então, vamos determinar por meio dos dados dado na questão. Então, nesse caso, o primeiro passo: desenhar o cromossomo. Então, vou desenhar aqui um cromossomo, ó. Esse seria o cromossomo, vou colocar as extremidades e vou pegar a maior distância. Qual é a maior distância aqui das 3? 70. Então, quer dizer que nas extremidades nós temos os genes A e C. Então, vou colocar A aqui em cima e C embaixo. E dizer que a distância entre eles dois é de 70 unidades de recombinação. A distância entre A e B é de 10 unidades de recombinação. E entre B e C, 60. Então, B está mais perto de A do que de C. Então, vou colocar B aqui pertinho, ó. B. Entre A e B, nós temos 10 unidades de recombinação. A própria questão disse. E entre B e C, a questão disse 60. Mas pela lógica, 70 menos 10 já daria 60. Então, entre B e C, nós temos 60 unidades de recombinação. Então, a sequência desses genes no cromossomo vai ser A, B e C. Coincidiu com o que eu coloquei aqui, não é? Então, a distância é A, ou melhor, a sequência é A, B e depois vem o gene C. Então, de maneira geral, quando cai uma questão de mapas gênicos, vocês sempre pegam a distância maior para representar os extremos. E depois vai encaixando os outros, tá? Aqui, como eu criei a questão agora, então
acabou coincidindo de pegar essa mesma sequência aqui. Mas nem sempre vai ser isso não. As questões geralmente colocam 4 genes também. Daí com 4 genes acaba ficando dando mais trabalho. Não é mais difícil, né? Dando mais trabalho um pouquinho. Só que nesse caso, peguem sempre a maior distância. Quando vocês pegarem a maior distância, vejam quem está mais próximo das extremidades. E é só encaixar. E aí vocês conseguem responder qualquer questão de mapas gênicos. Só relembrando, porque vamos para as questões agora. Vimos que existem 2 tipos de disposição para os genes na linkage. Disposição cis, que é aquela em que os dominantes estão do mesmo lado. Azão, azinho, bezão, bezinho. Então, essa disposição aqui, olha, ela é cis e pode também ser escrita da seguinte forma: azão, bezão, azinho, bezinho. E temos também a disposição trans. A disposição trans é quando os dominantes estão em lados opostos. Azão, azinho, bezinho, bezão. Então, ó, dominantes de lados opostos, essa disposição aqui é uma disposição trans e também pode ser escrita da seguinte forma: azão, bezinho, azinho, bezão. Então, tanto para o cromossomo cis quanto para o cromossomo trans, nós vamos ter gametas que chamamos de parentais e gametas recombinantes. Os parentais são exatamente aqueles gametas que herdamos dos nossos pais. Já os recombinantes são resultado do crossing over. Então, a taxa de permutação representa a formação dos gametas recombinantes. Então, vamos para as questões. Com as questões conseguimos tirar mais dúvidas, tá? Pegando o livro aí. Peguei o meu. Deixa eu só apagar aqui. Vou deixar os 2 cromossomos aqui do lado, ó, o cromossomo cis e o cromossomo trans, porque aí eu vou usá-lo sempre na maioria das questões. Então, já fica ali de referência para adiantar a nossa vida. Então, bora lá. Primeira questão. Em coelhos, lembrando, página 23. Página 23. Em coelhos, os genes azão e bezão encontram-se no mesmo par de cromossomos homólogos e estão distantes entre si em 14 unidades. 14 unidades. Então, ele disse que a distância entre os genes A e B é igual a 14 unidades de recombinação. Lembram que eu falei na aula que a distância é igual à soma dos recombinantes? Aqui nós só vamos precisar saber se esse cromossomo é cis ou trans. Mas aí para os gametas parentais e recombinantes nós já temos como determinar. Ó, gameta parental 1, que aqui eu boto já qual é. Gameta parental 2, coloco já também. Gameta recombinante 1 e gameta recombinante 2. Se eu disse que a distância é igual a 14, então aqui eu vou ter 7% e 7%. Porque nesse caso divide por 2 para determinar os gametas recombinantes. Desse modo, o indivíduo duplo heterozigoto, que seria azão, azinho, bezão, bezinho, com arranjo trans. Então, ele disse que o arranjo é trans. Nem vou copiar, já vou usar esse daqui, ó. O arranjo é trans. Azão, bezinho, azinho, bezão. Tirando agora os gametas parentais para o cromossomo trans. Azão, bezinho. Então, primeiro gameta parental, azão, bezinho. Segundo parental, azinho, bezão. Azinho, bezão. Recombinante, azão, bezão e azinho, bezinho. Se eu tenho 14 unidades de recombinação ou 14% dos recombinantes, vai sobrar o que aqui? 43% para esse parental e 43% para esse parental. Basta escrever aí, ó. Ele deu até os gametas prontos. Ele só pediu para vocês colocarem a taxa. Azão, bezinho, 43%, porque é um gameta parental. Azinho, bezão, também 43%. Azão, bezão, 7% e azinho, bezinho, 7%. Primeira questão. Essas duas primeiras questões são somente para a gente treinar a distribuição dos percentuais.
Lembram que vocês perguntaram lá na aula como foi que eu coloquei aqueles valores percentuais? Ali eu coloquei de forma aleatória, mas a questão vai trazer. Segunda questão. Sabe-se que os genes Mzão e Pzão, localizados no cromossomo 1 de plantas de tomate, distam entre si 24 unidades de recombinação. Então, segunda questão, a distância é igual a 24 unidades de recombinação. E os genes aqui são M e P. Mesma coisa, né? Só vai mudar a letra. Desse modo, o indivíduo duplo heterozigoto em arranjo cis. Então, o arranjo cis, o primeiro aqui, ó, ele pede do mesmo jeito quais são os percentuais para os gametas parentais e para os gametas recombinantes. Como estamos treinando, então vou colocar gameta parental 1, ali o arranjo cis, Azão, Bzão. Gameta parental 2, Azinho, Bzinho. Gameta, parece um 6, né? Mas é um G, na verdade. Gameta recombinante 1, Azão, Bzinho. E gameta recombinante 2, Azinho, Bzão. Se ele disse que a distância é igual a 24 unidades de recombinação, então eu vou ter 12 aqui e 12 aqui. Então já coloca aí, ó, os de baixo representam gametas recombinantes. Mzinho, Pzão, Mzão, Pzinho. Sobra quanto? Somando, né, de 50% aqui, 38 com esse 50 e 38%. Mais uma vez, só faz anotar aí os percentuais, porque ele já trouxe os gametas prontos. Então, a questão foi só para a gente treinar. Tipo aquelas questões nível 1, foi exatamente isso. Questão 3. Aqui já é uma questão mais elaborada. Deixa eu apagar aqui para a gente ter espaço. Sempre recomendo nas questões de genética, à medida que vocês forem lendo, peguem as informações e vão anotando. Vocês ganham tempo e evita embaralhar as informações, né? Ficar na dúvida sobre alguma coisa. Nas plantas de pepino, as características de frutos de cor verde brilhante e textura rugosa são expressas por alelos dominantes. Verde brilhante e textura rugosa. Vou botar aqui, ó. Verde brilhante e textura rugosa. Textura rugosa. Vou chamar esse de A, tracinho, e esse de B, tracinho. Os genes... Não. São dominantes em relação a frutos de cor verde fosco e textura lisa. Então, verde fosco é recessivo, azinho, azinho. E textura lisa, também recessivo, bezinho, bezinho. Os genes são autossômicos, ou seja, ocorrem em homens e mulheres na mesma proporção. Isto é, não estão localizados em cromossomos sexuais e encontram-se ligados a uma distância de 20 unidades de recombinação. Então, a distância é igual a 20 unidades de recombinação. Utilizando as letras A e B para caracterizar esses genes e considerando o cruzamento entre plantas duplo heterozigotas com arranjo cis para esses genes, com duplo recessivas, recessivas com heterozigotas. Arranjo cis. Gente, se é arranjo cis, então a gente vai pegar essa informação aqui, ó. Vou colocar aqui. Gameta parental 1, Azão, Bzão. Gameta parental 2, Azinho, Bzinho. Gameta recombinante 1, Azinho, Bzão. Gameta recombinante 2, Azão, Bzinho. Como ele disse que a distância aqui é de 20 unidades de recombinação, então 10% para esse, 10 para esse, 40 e 40. Só que ele pediu cruzamento. Lembra que eu falei na aula que eu precisava fazer uma questão de cruzamento? Vou fazer agora. O cruzamento é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. O cruzamento obedece à segunda lei de Mendel, então não vai mudar o cruzamento. Tira os gametas do primeiro indivíduo, ó. Tirando os gametas,
Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. E esse segundo indivíduo só dá um gameta, que é o gameta recessivo. Azinho, Bzinho. Faz o cruzamento. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Aqui, gente, precisamos descobrir quem é parental e quem é recombinante. Como é que eu vou descobrir? Com essas características aqui, ó, que é o arranjo do cromossomo cis. O gameta é azão, Bzão. Então, onde tiver ali o A e o B dominantes, é parental. Esse daqui, ó, azão, Bzão. Se a gente for escrever isso daqui, na verdade, vai ser como? Azão, tracinho, Bzão, tracinho, não é isso? Porque vai ter o outro alelo dele. Então, aqui é 40%. 40% verde brilhante com textura rugosa. Esse daqui, ele é recombinante. Cadê ele aqui? Olha ele aqui, ó. Azão, tracinho. Eu até tinha achado esse quadro maravilhoso, né? Mas pensando bem, eu imagino um professor aqui, sei lá, sou Girlei dando aula aqui. Fica difícil. Bzinho, Bzinho. Então, é o mesmo desse? É. Ah, você pode perguntar, por que nesse botou tracinho e por que nesse daqui colocou os dois? Porque ele é recessivo. Então, recessivo só pode ser recessivo homozigoto. Não pode ter heterozigoto. Então, já que esse aqui é recombinante, ele é quanto? 10. 10% de verde brilhante, textura lisa. Outro recombinante, ó. Esse recombinante é esse daqui. Azinho, Azinho, Bzão, tracinho. 10% também. 10% verde fosco com textura rugosa. E por último, 40% para o outro dominante, ou melhor, para o outro parental, que é esse recessivo aqui. Então, 40% verde fosco e com textura lisa. Pronto, fizemos o cruzamento, destrinchamos aqui. Sempre recomendo, tá? No início das questões, vocês fazerem isso daqui. Mesmo vocês, tipo, é cis, então já sei. Mas faz essas anotações que vai ter uma hora, principalmente em questões com cruzamento, que vocês vão usar. É possível concluir que, letra A, 10% dos descendentes produzirão frutos de cor verde fosco e textura rugosa. 10% verde fosco com textura rugosa. Então, a letra A já está correta. Foi maravilha, né? Já no início. Letra A correta. 10% verde fosco, Azinho, Azinho, com textura rugosa, Bzão, tracinho. Quarta questão, pagando. Vou afastar aqui para vocês tirarem um print, caso queiram. Print tirado, apaga. Quarta questão. Em certa espécie de milho, o grão colorido é condicionado por um gene dominante, Bzão, e o grão liso por um gene dominante, Rzão. Então, colorido, Bzão, e liso, Rzão. Rzão tracinho e Bzão tracinho. Os alelos recessivos, Bzinho e Rzinho, condicionam respectivamente grãos brancos e rugosos. Então, grão branco, Bzinho, Bzinho, e grão rugoso, Rzinho, Rzinho. No cruzamento entre o indivíduo colorido liso, colorido é Bzão, tracinho, liso é Rzão, tracinho. Surgiu na F1 os seguintes descendentes. Aí ele disse no cruzamento entre um indivíduo colorido liso com um branco rugoso. Branco rugoso é aqui, ó. Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Se tem essa variação aí fenotípica, quatro fenótipos diferentes, então esse daqui ele é heterozigoto. O mesmo cruzamento da questão anterior. 150 indivíduos que produziram sementes coloridas e lisas. Vou colocar aqui, ó.
150 indivíduo colorido, Bzão, e liso, Rzão. Já sei que esse arranjo aqui é o quê? Pensa aí. Tem dois valores, 150 e 250. 150 é o menor, os dominantes juntos é valor menor, então é um cromossomo trans. Porque o menor valor tem dominantes juntos. 150 indivíduos que produzem sementes brancas e rugosas, Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. 250 indivíduos que produziam coloridas e rugosas. Então, 250 indivíduos colorido, Bzão, tracinho, e rugoso, Rzinho, Rzinho. E 250 indivíduos que produziam sementes brancas e lisas. 250 que produzem brancos, Bzinho, Bzinho, e liso, Rzão, tracinho. Então, gente, ó, esses dois gametas aqui são recombinantes. Esses dois gametas são parentais. Como os dominantes estão no grupo dos recombinantes, esse cromossomo aqui tem arranjo o quê? Tem arranjo trans, ok? Com base nesses resultados, é possível concluir que o genótipo do indivíduo parental colorido, qual é o colorido? É esse daqui, ó. Podemos concluir que esse genótipo aí, e ele quer a distância entre Bzão e Rzão, são, bora lá? Se ele é um cromossomo trans, então seria Bzão, Rzinho, Bzinho, Rzão. Então aí a gente já consegue eliminar algumas questões, né? Algumas letras. Elimina a letra A, letra B e letra E. Só fica a letra B, não. Só fica a letra C e letra D. E para descobrir o valor da distância, tem que fazer uma regra de 3 aqui, ó. 250 com 250, 500 com 300, 800. Então, 800 corresponde a 100%. Aí, como eu quero a distância, né? Ele já pediu a distância, eu já vou somar aqui os recombinantes. 150 com 150, que dá quanto? 300. 300 corresponde a quanto? X corta 00, 8x é igual a 300. 300 dividido por 8, né? Então, já para facilitar aqui os nossos cálculos, 37,5 unidades de recombinação. Então, a distância entre B e R é igual a 37,5 unidades de recombinação. Letra D. Então, quarta questão, letra D. Eu precisei fazer a regra de 3, tá? Só lembrando, porque ele deu valores. Ele não deu percentual. Como ele deu valores, então eu tenho que transformar ali em percentual. Vamos para a última questão, é uma questão aberta, falando sobre o conteúdo. Quinta questão. Durante a prófase 1 da meiose, pode ocorrer o crossing over ou permuta gênica entre os cromossomos das células reprodutivas. Explique o que é crossing over e sua importância para as espécies. Gente, relembrando lá da meiose, o crossing over é um mecanismo que ocorre na prófase 1 da meiose 1 e tem como finalidade variabilidade genética. Vocês lembram lá do crossing over? Ó, 2 cromossomos onde eles vão ter troca de fragmentos, né? Troca de cromátides. Eu vou representar assim, ó. Lá na prófase da meiose, só ocorre na prófase 1 da meiose 1, só e somente só. Então, esse encontro aqui, ó, vai gerar essa região que nós chamamos de quiasma, e depois esses cromossomos se separam. Quando eles se separam, cada um leva um pedacinho do outro, garantindo assim a variabilidade genética. Então, o crossing over é um mecanismo que ocorre na meiose 1 e é responsável pela variabilidade genética das espécies. Por isso que temos tantas diferenças. Mesmo dentro de uma mesma espécie, que seria Homo sapiens sapiens, nós temos muitas diferenças, graças a esses mecanismos de variabilidade genética. Letra B. Considerando que a maioria das células de um organismo realiza divisão celular mitótica para se multiplicar, justifique o fato de as células reprodutivas realizarem meiose. Olha, a mitose produz células com o mesmo número de cromossomos.
Células filhas, são duas células filhas. Então, vou representar aqui, ó. Se for mitose, uma célula 2N produz duas células também 2N. Para produzir gametas, nós precisamos reduzir a ploidia. E a divisão celular responsável por essa redução é a meiose. A meiose pega uma célula diploide, transforma em duas haploides. Essa primeira meiose é chamada de meiose 1 ou reducional. E depois vem a meiose 2, ó. Então, depois vem a meiose 2, que é chamada de equacional. Então, os gametas são produzidos por meiose, porque nessa divisão ocorre a redução da ploidia, fazendo com que a nossa espécie não seja modificada. Porque se fosse assim, ó, se não tivesse redução, meu gameta seria o quê? Diploide. Juntando com outro diploide, vai formar uma célula tetraploide, 4N. Então, a meiose garante a manutenção da ploidia, por isso a importância, tá? Então, encerramos por aqui o assunto de linkage. Na verdade, encerramos genética com esse conteúdo aqui tão importante. A partir da nossa próxima aula, vamos estudar a estrutura do DNA e a tecnologia do DNA recombinante, que é a biotecnologia. Bons estudos, façam as questões propostas e até a próxima. Tchau, tchau!